Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 13, ok? Diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar. Preste atenção. A palavra nos ensina algo espantoso. Diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior a quem jurar. No verso 14 diz assim: declarou: esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência, certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior do que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. E eu vou ler o verso de número 19. Diz assim: essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu. Essa palavra diz algo interessante, porque nós sabemos que Deus não quer que ninguém jura. Mas ela diz que o Senhor jurou por si mesmo. Na verdade, Deus estava falando de promessas. Deus estava dando a palavra e empenhando a sua palavra, jurando por si próprio. Então a palavra de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Eu quero que você me entenda. Quando Deus empenha a sua palavra, é porque ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se realizar na sua vida. Se nós olharmos para a sociedade de um modo geral, nós podemos ver que as pessoas muitas vezes sentem um grande vazio na sua alma. Muitos estão famintos, sedentos, se sentem rejeitados, se sentem à margem, inconformados, confusos às vezes. É muito comum nós vermos pessoas que estão confusas, vivendo de forma confusa, exatamente porque uma geração inteira se sente órfã, e na verdade não sabe bem para onde é que está caminhando. Muitas pessoas, eu estou dizendo, não sabem para onde estão caminhando. Na verdade, a busca, ela se resume em buscarmos, em encontrarmos aquele que é o autor da vida. Mas por que pessoas estão andando de um lado para outro, como um barco à deriva, como alguém que perdeu o rumo, como alguém que não tem noção de exatamente para onde é que está indo? E a nossa vida é exatamente como um barco ou um navio, que não foi feito para estar atracado no cais,
mas precisamos seguir o nosso caminho, seguirmos aquilo para o qual nós fomos criados. Eu quero que você entenda isso, por favor. E na verdade você não pode continuar perdendo os seus dias, a sua juventude, a sua vida, sem saber exatamente qual é o rumo que você deva tomar. Existe uma passagem muito interessante no caderno de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, e eu quero que você ouça, para que você entenda o que são as promessas de Deus para a sua vida. Atos 27 nos fala que o apóstolo Paulo, ele estava sendo levado prisioneiro para Roma, juntamente com outros presos, e no caminho, durante vários dias, quase que o navio afunda. E durante muitos dias não se via estrelas, muito menos se via o sol. E eles começaram a andar de um lado para outro, começaram a jogar todo e qualquer peso que tinha dentro daquele navio, para que o navio se tornasse mais leve. E as pessoas pensavam que estavam prestes a morrer. Mas Deus enviou um anjo e o anjo disse a Paulo: olha, não vai morrer nenhum sequer. Eu quero que você me ouça. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai se cumprir na íntegra. Porque Deus é um Deus de livramento, Deus é um Deus que faz milagres, Deus é um Deus que abençoa. Por isso que nós precisamos nos apegar às promessas do Senhor. E como é que nós podemos nos apegar às promessas do Senhor? Existe uma peça muito preciosa no navio. Essa peça se chama âncora. Âncora é uma barra de ferro muito pesada, que quando os navegantes jogavam aquela peça para fora do navio, para fora do barco, aquela âncora, na verdade, dá uma firmeza, um apoio, ainda que esteja em alto mar. A âncora é capaz de dar uma firmeza. Talvez você esteja necessitando de uma âncora para a sua vida. Talvez você esteja precisando de algo para te firmar, para não permitir que você continue indo de um lado para o outro, completamente perdido. E por isso eu quero falar com você a respeito de 4 âncoras que se fazem necessárias na vida de um cristão. Quando a sua vida parecer sem direção, sem rumo, quando você não entender bem o que está acontecendo, certamente o que você pode se agarrar ou se apoiar, e essa é a primeira âncora que você precisa para a sua vida, que é exatamente as promessas de Deus para a sua vida. Se Deus tem promessas para a sua vida, e eu creio que Deus tem promessas para a sua vida, eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Por isso que a palavra diz que Deus prometeu a Abraão, e Deus jurou por si mesmo, daquilo que ele faria na vida de Abraão. No verso de número 15, a palavra nos ensina que Deus diz assim: havendo Abraão esperado com paciência certeira, ele alcançou as promessas. Ele esperou com paciência no Senhor para alcançar as promessas.
Se você tem as promessas de Deus na sua vida, você não pode continuar andando ansioso, desesperado. E muitas pessoas estão ansiosas e desesperadas. Ansiosas e desesperadas, sem saber para onde está indo. Se eu tenho as promessas do Senhor na minha vida, então eu preciso esperar pacientemente no Senhor, porque eu sei que Deus vai fazer. Porque eu sei que Deus vai realizar. E quando eu espero pacientemente no Senhor, eu aprendo a ter prioridades na minha vida. Quais são as suas prioridades? Será que você tem definido uma série de prioridades na sua vida e realizando uma a uma dentro do seu tempo correto? Muitos dizem não ter tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Certamente o que você não tem é prioridade na sua vida. Tempo você tem. E quais devem ser as prioridades de um cristão? A nossa primeira prioridade é o Senhor. Tenha Deus como a sua prioridade. Deus é a prioridade mais preciosa, mais importante, porque Ele é o autor da vida. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Então Deus deve ser a primeira prioridade. Será que você pode dizer assim: Deus é a minha primeira prioridade? Você que tem uma família, a sua família, depois de Deus, é a segunda prioridade. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas do que adianta você ter muita coisa, ter muita riqueza, se você acabar perdendo a sua família? Do que vai adiantar? Tem que ter Deus, mas a sua família também é uma prioridade. Em que ordem? A sua primeira prioridade não são os seus filhos, mas é o seu cônjuge. O casal precisa estar bem, para que os filhos vejam, para que os filhos sejam orientados. Então, primeiro é o casal. A segunda prioridade, depois da esposa ou depois do esposo, são os seus filhos. São preciosos, são necessários. Mas você precisa aprender a valorizar a pessoa que é a sua companheira, que é o seu companheiro. Aliás, a palavra cônjuge significa conjugo, ou seja, duas pessoas que estão levando uma determinada carga, um determinado peso. Por isso que o casal precisa estar junto, unido, coeso. E depois a palavra do Senhor nos fala que casa dividida não prospera. Quando o casal está junto, quando os filhos estão juntos, eu não estou dizendo que você tem que abandonar o seu filho, eu estou te falando uma série de prioridades na sua vida. Uma casa dividida, ela não prospera. E eu quero falar de uma outra âncora, que é a âncora da disciplina. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer realizar os seus projetos, você se apegue às promessas de Deus, mas tenha disciplina para cumprir, para executar, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos lares são desfeitos por falta de disciplina. E as pessoas são indisciplinadas, e os filhos se tornam indisciplinados, e não tem disciplina
na hora da refeição, e não tem disciplina para conversar, e não tem disciplina quando vai comprar alguma coisa, e acaba comprando aquilo que não precisa, e acaba fazendo aquilo que não era para fazer. Isso é falta de disciplina. Mas você terá uma vida de êxito quando você organizar a sua vida. Nós aprendemos muito com um homem chamado José, aquele que se tornou o governador do Egito. José teve a disciplina para tirar do seu coração todas as amarguras, tudo aquilo que ele viveu, todos os seus sofrimentos. Ele soube perdoar, ele se libertou das suas amarguras, e José adquiriu sabedoria, e José adquiriu a amizade de Faraó, e José foi premiado com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele atingiu a meta, ele atingiu o seu objetivo. Porque José tinha uma promessa, ele tinha tido um sonho da parte do Senhor, e ele sabia que aquele sonho haveria de se cumprir, porque aquilo fora dado por Deus. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Será que você tem convicção daquilo que Deus tem para a sua vida? Será que você tem buscado o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma? Será que você tem zelado da família que Deus colocou você dentro dela? Nós não escolhemos as nossas famílias. Talvez você ache que a sua família seja a pior da face da terra, mas foi onde Deus te colocou. E se você disser que está no lugar errado, então você está dizendo que Deus está errado, e Deus não está errado. E o que está faltando? Talvez seja sabedoria, talvez seja disciplina. Talvez você ainda não tenha certeza daquilo que Deus tem para você. Eu quero que você esteja me ouvindo. E não se esqueça que primeiro é o Senhor. Quando sair para o trabalho, antes de sair, fale com Deus. Se for fazer um negócio, antes de fazer um negócio, fale com Deus. Na hora da refeição, agradeça a Deus. Quando acontecer algo na sua vida, seja grato ao Senhor. Sabe o que chama isso? Isso chama honra. E se você honrar a Deus, certamente Deus também vai te honrar. Uma das coisas mais poderosas é quando nós somos honrados por Deus. Quando Deus faz algo na nossa vida, quando nós somos honrados pelo Senhor. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Mas nós precisamos saber também que nós não andamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. E eu quero falar a respeito de uma outra âncora, que é a âncora da unidade. A palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 4:9, que é melhor ser dois do que ser um. É melhor ter alguém do seu lado. Quando está com frio, o outro esquenta. Quando um cai, o outro levanta. Como é bom nós sabemos que fazemos parte de uma família biológica, mas temos também a nossa família espiritual. Como é bom saber que fazemos parte de um corpo. Isso é saber que temos unidade. E uma das melhores receitas para o crescimento, uma das melhores receitas para a sobrevivência, é saber que você depende de outras pessoas, que você não vai crescer sozinho. Você precisa de outras pessoas do seu lado, no seu trabalho, na igreja, na sua casa, por onde você for, você certamente precisará de pessoas para estarem do seu lado. Entenda isso. Você precisa do apoio da sua família. Você precisa do apoio do seu irmão. Você precisa do apoio
do seu colega de trabalho. E quando nós entendemos isso, nós certamente somos fortalecidos. Será que você pode dizer amém? Amém. Eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Eu quero nesse dia de hoje, ó Pai, apresentar esse homem, essa mulher, essa vida que está ouvindo essa palavra. A tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz. Portanto, nesse dia de hoje, Pai, que as suas promessas venham a se cumprir. Que esse homem, essa mulher que se encontra em momentos difíceis, complicados, possa saber que o Senhor é capaz de reorientar, de tomar o caminho, de fazer com que essa vida possa seguir em frente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.